Boa noite a todos. Que alegria retornarmos à Associação Espírita, que com tanto amor nos recebe. Em nome do nosso querido Dr. Lutênio, saudamos a todos pela oportunidade de retornarmos a esta casa. Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Divino, que continue nos abençoando para seguirmos sempre adiante, renovando os nossos ideais, tendo força para seguirmos adiante, mediante as lutas que cada um de nós carrega em família, no trabalho, na sociedade e, em especial, as lutas que travamos conosco mesmo, dos caminhos que devemos seguir, dos caminhos que devemos percorrer. A nossa exposição despretensiosa, imperfeita, incompleta, acerca das 3 revelações, é um item dentre centenas e centenas de itens que o Evangelho segundo o Espiritismo, como toda obra kardeciana, trabalha com amor e com conhecimento de causa. Hoje nós relembramos o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. Quando Allan Kardec estuda esta mente portentosa, esta mente genial, esta mente preparada ao longo de muito tempo para desenvolver o trabalho que desenvolveu junto da espiritualidade sob a égide do Espírito da Verdade. E nós notamos que para chegarmos nos dias de hoje teve um começo. O Espiritismo não nasceu com Allan Kardec. Allan Kardec codificou verdades que muito antes do advento de Jesus já eram tratados, como, por exemplo, a mediunidade, a reencarnação, a comunicabilidade com aqueles que já partiram, a vida em outros mundos. Não são temas inventados pelos espíritos que conversavam com Allan Kardec no século XIX. Allan Kardec reuniu todo o material, com a sua capacidade notória de pedagogo que o era, e nos deixou para o século XIX, XX, XXI, e assim continuará, mensagens e elementos que nos convidam à reflexão. Para chegarmos até aqui teve um começo, e o começo é muito antigo. Quando nós estudamos com profundidade o livro A Caminho da Luz, Chico Xavier, no nosso modo humilde e imperfeito, Chico Xavier é o continuador natural das obras iniciadas por Allan Kardec. E quando nós lemos o livro A Caminho da Luz, Emmanuel, o seu benfeitor, ele consegue de uma maneira profunda mostrar para todos nós os períodos, as raças, as culturas que nós aqui tivemos. Em especial, o contato que os terrícolas tiveram com os nossos companheiros que vieram de Capela. Irmãos que tinham uma sabedoria imensa, porém a sua moralidade não caminhava conizente com a sua instrução intelectual. Só que muitas vezes nós imaginamos que os exilados foram apenas aqueles e tão somente companheiros que tinham que aprender, mas vieram também por amor à causa os professores. E nós vemos até hoje, no Egito, por exemplo, as pirâmides.
Se nós dermos para um engenheiro, se nós dermos para um arquiteto um papel e uma caneta e um grupo de homens e lhe dermos uma missão, faça uma pirâmide nos moldes que havia sido feito há milênios atrás. Ninguém dá conta de fazer. Com todo o equipamento que temos hoje, já tem uma dificuldade enorme. Imaginemos com os equipamentos que nós tínhamos há milênios atrás. Aquilo é um pouco do que restou daquela cultura eminente, daquela cultura abençoada. Nós vamos ver os hindus, nós vamos ver os egípcios, nós vamos ver o indo-europeu, nós vamos excursionando, segundo o livro A Caminho da Luz. E em determinado momento nós vamos nos deparar com a primeira revelação narrada e explicada por Allan Kardec, Moisés. Moisés não era apenas e tão somente um legislador hebreu. Moisés era portador de inúmeras faculdades mediúnicas. Ele era portador de inúmeros dons que mais tarde nós todos poderíamos compreender com uma facilidade por termos o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é o livro que deu cidadania à mediunidade, catalogou a mediunidade, explicou a mediunidade, tirou o homem da senda da ignorância, porque até então imaginávamos que quem via os espíritos era doido. E o Espiritismo nos ensina que o normal é ver os espíritos, o anormal é quem não vê. O normal é quem ouve os espíritos, o anormal é quem não ouve. Mas até então, não tínhamos compreensão, não tínhamos entendimento, matávamos, crucificávamos, perseguíamos, e iniciamos aqui na Europa uma das épocas mais tristes, que foi a época do Santo Ofício. Perseguíamos a todos que tinham pensamentos divergentes de um centro religioso. E Moisés, para a sua época, segundo a Bíblia, foi dos varões o mais nobre que a terra teve naquela época. E olha que apesar de todo o seu grau de mediunidade, o trabalho que ele tinha, era um homem que dirigia um povo itinerante. Ora estava aqui, ora estava ali, saqueava outros povos, roubava outros povos, em busca da terra prometida, em busca da terra que poderiam lhes dar a felicidade que eles tanto procuravam. É interessante que eles caminharam a vida inteira, estão buscando a felicidade, a terra prometida até hoje, porque a terra prometida não é um lugar circunscrito, e sim é nós estarmos em paz conosco mesmo. E ele foi muito importante para a terra, porque ele trouxe para todos nós duas leis. A lei civil, do olho por olho, dente por dente, e nós tivemos a partir de Moisés, da Tábua da Salvação, o maior programa televisivo em audiência que o Brasil já teve foi quando Chico Xavier foi no programa Pinga Fogo, na extinta TV Tupi. E aquele programa era para ter sido apenas e tão somente 60 minutos de duração. Teve 4 horas. E no final, o apresentador pede para o Chico ao vivo, de improviso, receber uma psicografia. E ele traz a psicografia, o segundo milênio. E quando nós a estudamos, nós vemos como que casa com o que está acontecendo na atualidade. E naquele programa, Chico Xavier, dentre muitas revelações que ele fez ao vivo, para vocês aqui em Portugal em direto, ele fez uma interessante. Ele disse que a Tábua da Salvação, os 10 mandamentos, o Decálogo, recebido no Monte Sinai, foi a primeira psicografia direta que a Terra teve. Moisés não tinha condição de pôr ali, por exemplo, não matarás, não cobiçar a mulher do teu próximo,
não roubar o pertence do teu próximo, cultuar a um único Deus. Ele foi médium, doou o ectoplasma, a espiritualidade utilizando aquela energia, grava nas pedras os 10 mandamentos que, se nós, os cristãos, do modo geral, usássemos, nós seríamos muito mais felizes do que somos. Porque ali está a síntese, o princípio do homem de bem, do homem reformulado. Até então, a humanidade caminhava rumo ao politeísmo, ao Deus disto, ao Deus daquilo, ao Deus da fertilidade, ao Deus do sol, ao Deus da chuva, ao Deus disto e daquilo. E naquele momento começa a surgir a ideia monoteísta. Cultuarmos apenas e tão somente a um único Deus. Dedicarmos o sábado para trabalharmos com Deus, o que nós já fazemos numa associação espírita, trabalhamos seja no sábado, seja na segunda, o dia tanto faz, mas trabalharmos ao menos uma vez por semana, num templo religioso. Certa feita chegaram para Dalai Lama e questionaram qual a melhor religião. Ora, meu filho, é uma pergunta muito simples. A melhor religião é que te faça um homem melhor, uma mulher melhor, que te convida a cada dia doar o seu melhor, fazer o seu melhor, dar o seu melhor. Para nós hoje, a doutrina dos Espíritos é a religião que nos convida, é o segmento filosófico, é o segmento científico, é o senso religioso, que nos dá a oportunidade de nos religarmos ao Criador e a cada dia doarmos o nosso melhor. E quando nós lemos os 10 mandamentos, o quarto ele é muito interessante. O quarto mandamento diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para teres uma vida dilatada, que o teu Deus há de te dar. Às vezes nós imaginamos que é para honrar apenas o pai e a mãe que nos deu a vida. Mas ali ele está falando o que Jesus é questionado. Quando os fariseus, os saduceus, os doutores da lei chegam para ele e questionam: qual o maior mandamento? Honra teu pai, honra a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O quarto mandamento já remete a isto. Honra teu pai e a tua mãe. Antes de termos o pai físico e a mãe física, os nossos pais deram apenas e tão somente a oportunidade de termos um novo corpo. Mas quem criou o nosso espírito foi Deus. Quem permitiu que reencarnássemos foi Deus. Honra teu pai e a tua mãe. Aceite os desígnios divinos, porque eles não vêm para te castigar. Eles vêm para te ajudar na compreensão da vida, na aceitação dos problemas, compreendendo a dor, o sofrimento, compreendendo e aceitando quem somos e o porquê passamos por isto ou porquê passamos por aquilo. O acaso não existe para o espírito. O acaso não existe. Quando lemos a obra de Allan Kardec, nós não vemos, por exemplo, a palavra destino, porque o destino está sendo escrito por nós todos os dias com as nossas ações. Então Moisés trouxe para todos nós o sentido do único Deus, do que não deveríamos fazer. Tempos depois, nós tivemos a maior entidade que já passou pela terra, nosso Mestre Jesus. Jesus é para nós a luz do nosso caminho. Jesus é para nós o nosso guia, o nosso modelo. Certa feita, uma mulher chegou para o Chico e falou: Chico, eu vou deixar de ser espírita. E às vezes a gente olha para o Chico, aquele olhar calmo, e pensa que o Chico era bonzinho. Quando o Chico tinha que ser duro, o Chico era duro com amor. E a pessoa chegou: vou deixar de ser espírita, Chico. Ah, minha filha, vai? Pois bem, por quê? Porque eu descobri que o meu dirigente espírita está fazendo coisas erradas. E eu não aceito isso, eu não compreendo como é que pode um dirigente, um orador, um médium do porte dele, do conhecimento dele, fazer o que ele está fazendo. O Chico deixou ela contar tudo.
Depois que o Chico contou, depois que ela contou, o Chico levantou e falou: olha, minha irmã, se você quer deixar de ser espírita, que deixe, mas não culpe os outros. Quem é que disse que o teu dirigente é modelo de alguma coisa? Nós, os encarnados, podemos errar. Nós estamos aqui em evolução. O único guia e modelo que nós temos é Jesus. E é interessante que esta pergunta casa perfeitamente com a questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec questiona qual o guia e modelo da humanidade? Vede Jesus. Por isso que ele se auto-intitula sem qualquer nesga de vaidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for pelo meu intermédio. O intermédio é interessante quando chega a mãe de João, a companheira de Zebedeu, e fala: mestre, eu tenho 2 filhos, e eu queria que um sentasse à direita e outro à esquerda. Ah, pois não. Mas eles estão preparados para beber o cálice que eu hei de beber? O cálice da renúncia, o cálice do amor, o cálice do perdão, o cálice de se perder para que uma situação ganhe. Quantas vezes nós não temos que nos calar, como Pedro fez a respeito da circuncisão, para que a igreja nascente naquele momento não tivesse um racha e não fosse comprometedor, como é muito bem narrado no livro Paulo e Estevão. Calou. Ele foi covarde? Não, ele foi digno, porque ele sabia que se ele desse a opinião dele, iria pôr abaixo todo um projeto novo que estava nascendo. Às vezes nós temos que nos calar para que a situação ganhe, prospere, cresça. Às vezes a nossa verdade deva ser trabalhada para ser dada com amor e de uma maneira homeopática, aos poucos. E quando nós vemos, quando nós analisamos, nós observamos que Jesus não falava para todos da mesma maneira. Jesus falava com os sábios na condição do maior sábio que ele era. Jesus falava com o ignorante, baixando o seu padrão verbal, baixando os seus exemplos, para que ele pudesse entender. É interessante que Jesus, ele não correu atrás de ninguém. E no livro Boa Nova, de Irmão X, ou Humberto de Campos, pelo nosso querido Chico, nós vamos ver que Tomé tinha muita preocupação: mestre, vamos atrás dos centuriões, vamos atrás dos romanos de poder. E Jesus nos ensina: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os humildes. Eu não vim para correr atrás de ninguém. Se eles querem, que venham até mim. Eu não vim para correr atrás de ninguém. Eu não vim para fazer conchavo com gente rica, com gente importante. Eu não vim para agradar ninguém. Eu vim para deixar a mensagem de amor para quem quer. E hoje eu vejo que quem quer ouvir a mensagem de amor são os simples. Aqueles que estão malhados pela vida, que passam as dificuldades da perda de um ente querido, a pobreza material momentânea. Esses estão mais receptíveis para a mensagem. Aqueles doutores da lei estão ainda envenenados pelos poderes temporais que ficarão aqui quando nós deixarmos o corpo físico. E realmente Jesus foi uma figura ilustre. Segundo o livro A Caminho da Luz, foi a única entidade que não tinha necessidade de encarnar e assumir um corpo físico. Não tinha o que provar, não tinha o que espiar, literalmente era um espírito do futuro. Se estar diante de Chico Xavier já era estar no paraíso, eu imagino estar diante de Jesus. Quem conheceu Chico Xavier, quem teve com Chico Xavier, jamais se esquece
Jamais. A NASA foi medir a sua aura. Logo que descobriu a máquina Kirlian e descobriu que dá para medir a aura humana, e foi comprovado cientificamente que quando estamos bem, a nossa aura chega a alguns centímetros. Quando estamos ruins, a nossa aura é de alguns milímetros. E em determinado momento pegaram alguns cientistas, poetas, escritores, pessoas de renome no mundo para fazer o teste. O único religioso que pegaram do mundo todo foi Chico Xavier. Trouxeram 2 máquinas dos Estados Unidos da América do Norte. Veio toda a equipe destinada da NASA, veio, montou a máquina, botou o Chico o dedo dele, a digital dele. Olha, eu creio que a máquina esteja com avaria. Para nós no Brasil, eu acho que a máquina está quebrada. Esse negócio da máquina ter subido com um avião, acho que não deu certo para ela. Aí apertou, desapertou, apertou mais um pouco. Aí o Chico pôs pela segunda vez. Chico, a máquina quebrou, avariou de vez. Desmontou aquela máquina, montou uma outra. E pela terceira vez a NASA comprovou. A aura de Chico Xavier, 10 metros de circunferência. 10 metros para frente, para trás, para os lados. Fecha um círculo, era a aura de Chico Xavier. Se Chico Xavier era 10 metros, quantos quilômetros não era de Jesus? Porque eu digo sempre que a diferença de Chico Xavier para Jesus é a mesma de nós para Chico Xavier. A diferença evolutiva de Chico Xavier para Jesus é a mesma de nós para Chico Xavier. É a mesma. Então, se estar do lado do Chico era uma maravilha, eu fico imaginando como é que não deveria ser na aldeia de Cafarnaum, como é que não era no lago de Genezaré, como é que não era em Jerusalém, estar diante do nosso governador espiritual. A paz que ele transmitia, a energia que ele possuía, ao ponto daquela mulher hemorraíça, só em tocar nele, Jesus para com aquela multidão e fala, alguém me tocou. Ah, mestre, um monte aqui te tocou, quantos estão aqui do teu lado, mas esta mulher era tão digna que de mim saiu virtudes. Então Jesus, com as suas parábolas, com seus ensinamentos, com a revivescência de palavras de efeito, de frases de efeito que nós usamos na retórica espírita, na retórica cristã do modo geral, é interessante que Jesus vira e fala, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. E o dia que tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, irá dizer a esta montanha, saia daqui e vá para colar. Eu confesso que no início eu fiquei frustrado com a minha professora de evangelização. Porque eu era pequeno, eu andava de carro com os meus pais, que já eram espíritas, eu nasci num berço espírita, e eu olhava para uma montanha com o meu dedinho e falava, saia daqui e vai para lá. E eu nunca consegui remover montanha nenhuma. E depois de 3 tentativas eu falei, professora, eu acho que você está nos enganando. Isso com 8 anos de idade. Por quê, André? Olha, professor, ou você está enganado ou Jesus se enganou. Porque eu olho para uma montanha e falo para ela, saia daí. E falo com fé. Saia daí e vá para lá. Tem vezes que eu até grito com a montanha não sai. O que está acontecendo? Não, André. Não é a montanha física, meu filho. É a montanha das imperfeições. Aí eu fui compreender como Jesus é generoso. Porque ele pede para termos fé do tamanho de um grão de mostarda. Já pensou se ele pedisse para ter fé do tamanho de um elefante? Então ele fala, olha, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Se eu tivesse um grão de mostarda aqui, poucos veriam, porque é mínimo, é pequeno. Uma das menores sementes que a natureza produz. E ele diz, o dia que você acreditar na tua potencialidade, você fará as montanhas sair. A mensagem de Jesus era altamente consoladora. Convidava-nos diariamente a dar o nosso melhor. Iam até ele prostitutas, pessoas de má vida, todos.
ele atendia a todos com amor. Ah, mas o que vão dizer? Digam o que querem dizer. Não estou preocupado com o que os outros dizem. Digam o que quiserem dizer. Não estou preocupado. Jesus transformou a vida de Saulo em Paulo. Maria de Madalena. Essa moça foi tão importante, essa mulher, que foi a primeira que Jesus materializou quando desencarnou. A primeira. Tivemos Gerziel, que se tornou Estevão. Para mim, do livro Paulo Estevão, o espírito de maior importância. Estevão era tão evoluído que ele aceitou ser benfeitor ao passo que ele desencarnou daquele que mandou matar. Era um extraordinário médium de cura, um extraordinário orador, um extraordinário passista, um extraordinário cristão, e não conheceu Jesus. Foi tão grande, que na casa do caminho, no início, ao lado de Pedro e João, era um dos líderes daquela casa, com pouco tempo depois de tratamento. Nós vemos Zaqueu, a sua transformação naquele publicano, que era tido pelos homens como de má vida, porque pegava mais do que lhe merecia no imposto, ao ponto de no final Zaqueu falar: mestre, se eu lesei alguém, eu vou dar 4 vezes mais do que eu lesei. Então nós vemos que Jesus é esta luz que jamais vai se apagar. Tem livros do Chico, título, que tem verdadeiras mensagens e nós não lemos. Tem um deles que fala assim: Vozes do Grande Além. Essas vozes que passaram pela terra jamais vão se calar. Ao passo que a mensagem de Jesus é como um outro livro do Chico, Palavras de Vida Eterna. Teve um começo, mas não tem um fim. Nós vamos compreendendo, aceitando, mudando, reformulando e vivendo e aprendendo, caindo, levantando, tropeçando. Mas as épocas passaram. E João, é interessante que quando nós lemos Espiritismo e Cristianismo, de Leon Denis, seria o continuador natural se o mestre Lyonês falhasse em sua obra. Nós vemos que naquela obra ele diz que dos 4 que escreveram as mensagens de Jesus, João Marcos, João Evangelista, o médico Lucano, Mateus ou Levi, nós vemos que dos 4, 3, que é Mateus, Marcos e Lucas, escreviam trazendo um Jesus humano, um Jesus próximo do povo, trazendo na escola judaica de se escrever. E João trazia um Jesus divino. João escrevia conforme a escola de Alexandria. E nós vemos que João foi o único que catalogou uma profecia de Jesus, que Allan Kardec coloca no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, quando no item 3 o Consolador prometido nos fala: se vós me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Os séculos foram passando, o homem foi se enfiando em guerras, brigas, karmas individuais e coletivos, até que no século XVII começam a vir grandes homens, grandes mulheres, começa a nascer a ideologia da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Surge um sueco chamado Emanuel Swedenborg, que já conversava com os espíritos e tinha alguns seguidores. Nesta altura cai, através da queda da Bastilha, a monarquia na França, a família Bourbon, com Luís XVI e Maria Antonieta, perdem espaço. A Revolução Francesa dá ares para a humanidade que até então nós não víamos. Um ar de que todos nós somos livres, independentes,
temos livre-arbítrio, podemos pensar e articular o nosso senso moral e intelectual. E é nesse período que no século XIX, nos Estados Unidos da América do Norte, aparecem as irmãs Fox, conversando com um caixeiro viajante que havia desencarnado. E a partir daí aquela notícia se alastrou. A Europa, em especial a França, que era na altura o que é hoje para todos nós, os Estados Unidos da América do Norte, o centro econômico de todo o mundo, começam mesas, cadeiras, objetos a levantar. E é interessante que nós estamos na altura no mês de outubro. No dia 3 de outubro de 1804, nasce Hippolyte Léon Rivaio, um homem que, segundo o Espírito da Verdade, havia sido Platão, havia sido Allan Kardec na época dos druidas, havia sido John Hus, e nasceu como um professor, como um pedagogo. Ele era tão inteligente, tão culto, tão disciplinado, que quando Pestalozzi saía para excursionar pela Suíça, pela França, pela Alemanha, instituindo o método pestalozziano nos ensinos públicos e particulares da época, era Hippolyte que ficava no seu lugar. Só que ele não entendia como é que protestantes podiam brigar com católicos, sendo que o Deus era o mesmo. E quando dá 18 anos, ele regressa para a França, não mais para Lyon, mas para a capital, Paris, a cidade da luz. A cidade que na altura tinha as figuras mais eminentes no campo da cultura, no campo da ciência, no campo da música, no campo da literatura. Ele é contemporâneo de Chopin, ele é contemporâneo de inúmeras personalidades como Victor Hugo, George Sand, sua amiga pessoal, uma grande dramaturga que tinha naquela época. E ele fazia parte de inúmeras filosofias, ciências da época. Era um grande magnetizador, um grande professor. Só que Kardec nunca teve sucesso financeiro, porque era muito bom de coração. Teve um tio, que era sócio dele, que deu um tombo na empresa, a escola fechou. Ele dava aula de graça. Quem mantinha ele era a esposa. Quem mantinha, tinha casas de aluguel, tinha rendimentos. Ele era uma pessoa diferente da sua época. E quando ele já caminhando para os seus 49 anos de idade, um homem maduro, um homem feito, um grande magnetizador, um grande professor, foi convidado pelo governo alemão, pelo governo francês, a instituir o método de Pestalozzi no ensino público. Um amigo chamado Faustier, que também era magnetizador, durante um ano, o convidava insistentemente para que ele pudesse o acompanhar, para que ele pudesse ir. E ele sempre dizia que não podia, que não dava, até que ele foi. E depois do final de uma sessão, o seu amigo lhe pergunta: o que você achou? Ele viu mesas maciças que precisavam de muitos homens para carregar. Ele via indo para um lado, para o outro, sem machucar ninguém, com tamanha maestria. E ele deixou a primeira frase espírita para todos nós: por detrás de um ser inanimado tem um ser inteligente. Porque uma mesa não tem cérebro para pensar, nem músculo para movimentar. A partir dali, começou o trabalho e trouxe para nós o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, 11 anos e meio de revistas espíritas, o que é o Espiritismo. E foi uma personalidade que deixou saudade em nossos meios. Teve muitos companheiros que o ajudavam, que também dava sustentação no trabalho.
E se hoje nós estamos aqui, tendo uma casa nobre, digna, benfeitora como esta, é graças ao nosso querido Allan Kardec, com todo o seu trabalho, com toda a sua perseverança. Nós ficaríamos aqui horas e horas para falarmos da personalidade da obra de Allan Kardec, como por exemplo, muitos imaginam que o Livro dos Espíritos veio através da psicografia e não foi. Muitos imaginam que o Livro dos Espíritos é o que nós temos hoje, com 1018 ou 1019 perguntas, e não é. O Livro dos Espíritos, ele veio através de inúmeros experimentos, e o mais utilizado foi a cesta de Vimy, um cone invertido com uma pena, sendo que as irmãs agora me esqueci o nome. Não, Fox é nos Estados Unidos. Boudin. As irmãs Boudin e Ruth Celine Jafé impunham as mãos e aquele objeto se punha a escrever, se punha a bailar. E é interessante que a primeira edição, do dia 18 de abril de 1857, continha apenas e tão somente 501 perguntas e 501 respostas. 3 anos após, em abril de 1860, ele ampliou para a edição que nós temos hoje. Então, nós estamos falando da ciência do infinito, nós estamos falando de uma doutrina que nos convida a analisarmos o nosso eu, a darmos o nosso melhor, a darmos e refletirmos em torno da vida. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. A diferença de nós, uns para com os outros, é a maneira com que nós lidamos com as adversidades, com os medos, com as aflições. A doutrina dos Espíritos nos prepara para o amanhã. O amanhã é uma consequência do hoje. Muitos lá me perguntam: André, como é que vai ser o meu futuro? O seu futuro vai ser o que você faz no seu presente. Então, que nós possamos fazer a cada dia com amor, que nós possamos fazer a cada dia com perseverança, mas não nos esqueçamos, não podemos seguir a dois senhores. Ou nós seguimos a Deus, ou nós seguimos ao mundo materialista. Não tem como querermos agradar a todos. O mundo material é fascinante, é muito importante para a nossa sustentabilidade. Mas não nos esqueçamos que todos nós somos espíritos imortais. Estamos aqui de passagem. Alguns 70 anos de história, outros 80, outros 90, outros chegando na casa dos 100. Daqui a pouco, retornaremos para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Só que Jesus dizia: na casa do Pai há muitas moradas. Dentro do próprio planeta Terra há muitas moradas. Para qual morada que nós vamos? Então o trabalho é incessante, o estudo é fundamental, o conhecimento deva ser para nós os espíritas o lema, porque Kardec diz assim: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Que nós possamos então amar a cada dia, nos instruir, nos preparar para continuarmos a nossa evolução, seguindo adiante e dando o nosso melhor. Que a paz de Jesus, do nosso mestre, amigo, nos envolva, dando-nos paz, ânimo e coragem para seguirmos adiante. Muita paz no coração de todos. Eu gostaria de aproveitar e de divulgar a TV. A TV A Caminho da Luz é um departamento da nossa associação e muitos companheiros às vezes estão trabalhando e têm acesso à internet, têm oportunidade de ouvir algo envolvendo que o telemóvel, o que o computador pode ali naquele momento nos dar. Quem tiver interesse, nós vamos deixar o site da TV
E nós estaremos mais alguns minutos autografando alguns livros na casa. Quem não pegar o site, nós passamos de novo. É tvacaminhodaluz.com.br, totalmente gratuito, funciona cedo, à tarde, à noite, de madrugada, a hora que quiser, tanto no telemóvel quanto no celular. E muitos, quando chegaram nesta noite, viram alguns livros diferentes do habitual. E esse ciclo de palestras por Portugal é o nosso terceiro ciclo. E com muita alegria nós estamos lançando o nosso primeiro livro, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo. É um livro que nós refletimos sobre vários assuntos que a doutrina espírita trabalha. É um livro que é nosso, em termos de escrita, porém sabemos da participação do mundo espiritual. Doamos os direitos autorais para a TV A Caminho da Luz. Estamos em processo de ampliação, muitos nos acompanham pelo Facebook. Então nós temos este livro e estamos divulgando nesta jornada. Quem quiser algum livro está lá fora. Agora, quem não veio prevenido e quer um abraço, pode ficar tranquilo que o abraço é gratuito. Muito obrigado e uma boa noite a todos.